Os irmãos que abriram a Bíblia e acharam um texto, digam amém. Marcos capítulo 8, versículo de número 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Se não for pedir muito, pergunte a alguém que está próximo a você: o que Jesus é para você? Pode se assentar. Vamos lá. Pois bem, amados, Marcos, o escritor deste evangelho, provavelmente não viu a Cristo. E se o viu de modo muito tardio, próximo à sua ascensão. Não era apóstolo, mas a credibilidade do seu escrito está voltado para a fonte petrina. É Pedro que está ditando o que está aqui escrito, e é quase que um consenso. Lembrando que consenso teológico não existe, mas praticamente aceita-se na academia este entendimento, que Marcos, encontrando com Pedro em Roma, passa a escrever as coisas acerca de Cristo, porque Pedro está ditando. Isto não apenas legitima o evangelho segundo escreve Marcos, ele será fonte de pesquisa para tanto Mateus escrever o seu evangelho, pegando 600 versículos do evangelho de Marcos, assim como Lucas, que seleciona 88% desse evangelho, fazendo com que essa tríade seja considerada os evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes. Todos os escritores de Marcos, Mateus, Lucas ou João são provocados a escreverem acerca de Cristo. Quando eu uso o termo provocação, estou dizendo aos irmãos que algo os impeliu, os motivou, os conduziu à compreensão da necessidade de relatar acerca de Cristo. Eu sei que é conhecido dos irmãos, mas vale a pena só refrescar a sua memória, que os evangelhos não têm um estilo literário específico, não são históricos nem biográficos, são sui generis. É um catado, uma coleção de ensinos, milagres, promessas e assim sucessivamente. E todos esses escritos, como eu vos disse, existe uma provocação, uma motivação. Para ganharmos tempo, só vou salientar o primeiro. Mateus não é o primeiro evangelho a ser escrito, é o de Marcos. É o mais antigo, datado até hoje. Mas decide-se colocar Mateus para encabeçar o Novo Testamento, entendendo que o momento que Mateus está escrevendo é datado aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Esse ano é bastante importante porque cumpre-se uma profecia descrita em Lucas capítulo 21, na epígrafe do texto que chamamos de o sermão profético do princípio das dores. Ao longo dessa profecia, desse sermão profético, Cristo deixa claro, enquanto alguns contemplavam a riqueza do templo, afirmando que não ficaria pedra sobre pedra. Isto se cumpre no ano 70, e quando o templo é derrubado pelo Império Romano, desarticula toda a fé judaica, fazendo surgir algumas seitas que disputam entre si, para ver quem seria o guia espiritual e religioso do povo judeu. Essênios, saduceus, fariseus, sacerdotes e a comunidade matiana. No seu evangelho é o único evangelho que já diz a palavra igreja, dando-nos uma certeza que a igreja, uma comunidade cristã, também está fazendo parte dessa desarticulação, e por isso a comunidade matiana escreve o evangelho, focando nas profecias do Antigo Testamento, tornando o evangelho de Mateus o evangelho mais judaico, e por isso começa o Novo Testamento com o evangelho de Mateus, permitindo com que a leitura, ou os leitores do Antigo Testamento, sintam-se ou tenham a sensação de uma extensão do Antigo no Novo, por meio do evangelho de Mateus. E a provocação é esta: mostrar no evangelho de Mateus que Cristo é o Messias prometido, e por isto a igreja é que está na liderança, é que tem que ser o guia
da espiritualidade e religiosidade das nações. Marcos também é provocado. E Marcos deixa bastante claro a temática do seu evangelho, ainda que muitos considerem encontrá-la no capítulo 10, quando o mesmo diz: pois o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. É comum que você aprenda, e de modo nenhum é errado, a afirmativa que a ênfase do evangelho de Marcos está voltada sobre Cristo ser como servo. Mas quando você vai se familiarizando, se aprofundando no evangelho de Marcos, irmãos, perceberão que existe algo mais enfático descrito no capítulo 1, versículo 1, que diz: este é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é a ideia de Marcos no evangelho? Mostrar-nos qual é a verdadeira identidade de Cristo. Repito, essa é a ideia de Marcos. Fazer com que ao longo da leitura do seu evangelho, revele-se a nós qual é a verdadeira identidade de Cristo. É uma tarefa ousada. E por mais que seja um evangelho curtíssimo, a qual nós chamamos evangelho da ação, é saudável que se divida o evangelho de Marcos em duas partes. Primeira parte, você notará que, diferente dos seus outros dois companheiros semelhantes, Mateus e Lucas, a introdução do evangelho de Marcos é curtíssima, porque a ideia de Marcos, se tudo estiver correto, ele está escrevendo em Roma. Logo, os primeiros a serem contagiados e terem contatos com esse evangelho seriam os romanos. Não é distante fazer essa consideração. A mentalidade romana difere-se da grega em muitos aspectos. Dentre estes, o que se compreende por religião aos romanos. Os romanos entendiam que a religião pautava-se praticamente em dois princípios: panteão e sincretismo. Na religião romana você tem vários deuses, e na religião romana você tem mistura de religiões. Existem deuses asiáticos, africanos, gregos e assim sucessivamente. Parece uma prática romana tomar os povos, roubando os deuses desses povos para si e transformando o nome desses deuses no modo latinizado. A preocupação romana ao ouvir acerca de deuses não é a origem dos deuses, quem ele é filho, da onde eles surgem. Parece que a mentalidade romana, por ser belicosa, dada a guerra, encontra-se no poderio e na autoridade dos deuses. Logo, pregar um Deus aos romanos seria tentar sanar a seguinte pergunta: se o seu Deus é um Deus de verdade, qual é o poder que esse Deus tem? Qual é a autoridade que esse Deus tem? E é isso que Marcos está nos mostrando na primeira parte do seu evangelho. Ele mostra um evangelho voltado à ação. Cristo já está agindo desde o capítulo 1, por volta do 21º ou 22º versículo. É o evangelho que a introdução é rápida, curta, e Cristo já está atuando. Então Marcos está dizendo aos romanos: vocês querem saber se o meu Deus tem poder? É necessário que você compreenda que Deus não tem poder, porque se Deus tiver poder, é um limitador. Deus é a fonte de todo o poder, quer seja nos céus, na terra ou embaixo na terra. Um certo dia, escreve Marcos, Cristo decidindo ir para um lugar deserto, somente com seus discípulos, sem convidar a multidão. Ainda assim, mesmo sem receber convite, a multidão seguia para o lugar deserto. E quando chegou o momento em que a tarde caía nos braços da noite, há uma preocupação. Despede, pois, a multidão, para que eles durante o caminho se alimentem, porque nós não temos condições, nem nas ofertas, e ainda que tivéssemos dinheiro, aonde compraríamos alimento para este povo? Parece que Cristo não permite aqueles que estão convictos de acompanharem para o deserto voltarem para casa com as mãos vazias. Então ele pergunta: não há nada, não há ninguém que possa oferecer nada? Alguém apresenta um cesto, 2 cestos, 5 pães e 2 peixes, e tendo dado graças, não é só que ele alimenta a multidão,
Ele faz sobrejar 12 cestos cheios. Meu Deus, não é só providência. Nesse mesmo texto, Marcos escreve que ele disse aos seus discípulos: vão para Betsaida, enquanto eu me despeço dessa multidão. Os discípulos adentram o barco, remam aproximadamente 8 horas de remada. Os braços encontram-se fadigados. O vento contrário assola a embarcação, de maneira que não avança e não retrocede. E quando parece que por volta da 4ª vigília da noite, que o barco ia virar, Cristo aparece para socorrer os seus discípulos, não com outra embarcação, não com bote salva-vidas, mas andando por cima das águas, e com o poder da sua palavra, ele para o vento, e ele aquieta o mar. Deus não é só providência e poder sobre a natureza. Continua Marcos, chegando numa região chamada de Gadara, aonde encontra-se um indivíduo cujo nome não sabemos, mas que estava possesso por um espírito que alto se denominava Legião, afirmando serem muitos, fazendo com que aquele garoto quebrasse as cadeias, os grilhões, tirasse a roupa, cortando-se em pedras. E o texto em grego nos dá essa sensação, que andando de um lado para o outro, sem sequer haver descanso, ninguém curava aquele rapaz. Mas quando Cristo pisa em Gadara, mesmo sem ser anunciado, mesmo sem ter cartaz, mesmo sem ter batedores dizendo: Jesus está vindo aí, ao pisar no solo de Gadara, o endemoniado percebe que quem está pisando em Gadara não é mais um, mas é o Senhor dos Senhores, ao ponto que o texto sagrado diz no grego, que o endemoniado correndo a Cristo, prostrou-se para adorar. Existem no mínimo 2 expressões frequentemente usadas no Novo Testamento: goni e proskinel. No texto de Marcos, surge a expressão proskinel, pastor Raul. Proskinel significa curvar-se ao ponto de beijar o solo, pois dentro da palavra proskinel contém a palavra beijo. O endemoniado não só se prostra, ao se prostrar, ele está manifestando a Gadara e toda a Decápolis. Aí está aquele que tem tanta autoridade, que quando pisa em solo, até o adversário tem que beijar o chão, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis e Senhor. Alguém acredita nisso? Diga glória a Deus, por favor. Maravilha. Se a proposta de Marcos é nos convencer da verdadeira identidade de Cristo, revelar um Deus só que tem poder é um Deus limitado, revelar um Deus só poderoso, que faz aquilo para ajudar os seus servos, não é muito distante, ainda que pareça a minha expressão um exagero, de uma espécie de gênio da lâmpada mágica, aonde os crentes vêm para o templo, esfregam a mão no altar, irmão Ricardo, como se Deus fosse o nosso servo, a fim de que ele surja para cumprir o nosso desejo. Ele é o nosso Senhor. Então Marcos, mostrando que ele tem poder, desliga o interruptor da ação e liga um outro interruptor, que inicia-se no texto que lemos, na perícope reservada para nossa meditação esta noite. Mas eu acho que você já não quer mais ouvir. Só os que querem ouvir ainda, digam glória a Deus, por favor, e nós continuaremos. Prometo que irei encerrar como proposto nesses 30 minutos. Perceba, por favor, esse texto aqui, do capítulo 8, versículo 27, precisa ser avaliado no capítulo 8 inteiro. Porém, esta noite, permita-me, irmãos, separar o último parágrafo e considerar só os 4 primeiros. Quais são os 4 parágrafos? Redobre a sua atenção. Primeiro, segundo, a multiplicação dos pães. Segundo, fermento dos fariseus. Terceiro, a cura de um cego. E quarto, a confissão petrina. Eu vou deixar o dever de levar a cruz de lado. Olhem para mim e você entenderá. Por que é que Cristo está dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Não pode haver crise de identidade em Cristo. Por que esse levantamento, essa enquete? O capítulo 8 começa dizendo que Cristo, mais uma vez, indo para um lugar deserto, multiplica os pães. Porém, desta vez,
sobraram 7 cestos cheios. Quantos cestos, irmãos? Muita boca, pouca voz. Quantos cestos? Grave este número, por favor, que nós retrocederemos a ele. Após multiplicar os pães, ele dá de encontro com um grupo de fariseus. Pastor Luaran, os fariseus começam a inquirir a Cristo dizendo: temos ouvido que tu tens passado, imperatriz, dizendo aos moradores daqui que tu és o Cristo. Ora, se a sua identidade é o Cristo, dai-nos um sinal dos céus, porque multiplicar pães não nos leva ao convencimento de que tu és o Cristo. Explica melhor, pastor. Estou aqui para isto. Os fariseus estão dizendo para Cristo: ressuscitar morto não te faz ser um ungido, um Messias. Existem profetas do Antigo Testamento que também ressuscitaram. Controlar a natureza não te faz ser o Cristo. Conheço profeta no Antigo Testamento que disse: segundo a minha palavra, não irá chover e não cair uma gota de água do céu. Você multiplicar pães não te faz o Cristo. Conheço profeta que no Antigo Testamento multiplicou farinha. Agora, se quer que venhamos a dizer que tu és o Cristo, dai-nos um sinal agora, do jeito que queremos, e estaremos convencidos de quem tu és. Percebeu como é que funciona a cabeça de fariseu? Só reconheço quem tu és mediante o sinal que o Senhor nos der. Cristo olha para os discípulos e diz: não darei um sinal, nem a vocês, nem a esta geração. Se vocês querem me seguir, não siga-me pelo aquilo que eu faço, mas siga-me convencido por aquilo que eu sou. Ele entra em um barco, e ao entrar no barco, Cristo dá um grito de advertência. Qual é o grito? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Quando ele dá esse grito, o pastor Raul, meu querido presidente, os discípulos se reúnem dentro do barco e começam uma discussão. Ele está falando dos pães. Cristo não está falando de um pão físico, é só uma analogia. Mas por que eles estão dizendo que Cristo fala dos pães? Marcos relata que ao entrar no barco, eles entraram levando nenhum pão. Não é possível isto. Quem já visitou o Oriente Médio, o próximo, sabe que quem tem vida nômade não anda sem alimento. Quantos cestos sobraram, irmãos? Quantos cestos sobraram, irmãos? E como é que ninguém levou pão? E como é que ninguém levou alimento? Eu vou provar aos senhores que eles estão andando com Cristo e não fazem a mínima ideia quem Cristo seja. Então Cristo começa dizendo: por que vocês estão discutindo sobre pão? Da primeira multiplicação, não é quanta gente eu alimentei, quanta marmita eu deixei levar para casa? 12 cestos. E nessa segunda vez, 7. Pois é, não estou entendendo vocês. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Eu estou operando na vida de vocês já faz 20 anos. Há 20 anos eu estou trabalhando na vida de vocês, e meia hora conversando com o fariseu já faz vocês desacreditarem de quem eu sou. Está na hora de tirar o fermento da cabeça de vocês. Existem algumas formas de fermentar uma massa no Oriente Médio. Uma delas, é a mais comum, é pegar uma massa nova e deixar apodrecendo. Depois que essa massa encontra-se apodrecida, as mulheres pegam um pedaço da massa podre e, pegando um pedaço da massa podre, jogam na nova. Só um pouquinho da massa podre velha fermenta a massa nova inteira. Logo Cristo está dizendo, pastor presidente José Alves, eu não trabalho com coisa podre, coisa do passado. Está na hora de eu levar vocês na minha padaria, tirar a coisa que é podre da cabeça de vocês, para que vocês voltem à essência da adoração. Ele pega na mão dos discípulos, leva os discípulos em Cesareia de Filipe, e aqui eu prometo que concluo. Perceba que ele não faz a pergunta no barco. Perceba, pastor José Alves, que ele não faz a pergunta na multiplicação dos pães. Ele faz em Cesareia de Filipe. Pastor César, meu querido líder, Cesareia de Filipe é um lugar que é reconhecido pelo paganismo desde os tempos semitas. Mas para encurtar, nesse período do 1º século, há um templo de mármore branco suntuoso, aonde vários deuses romanos estão expostos lá. Possa ser que seja, é muito provável que Cristo, olhando para tudo quanto é Deus, o Deus do vinho,
Deus da guerra, Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus dos mares. E Cristo começa a dizer: os romanos têm Deus para tudo. Os romanos têm deuses do tamanho da necessidade deles. Por favor, imperatriz, o que a imperatriz diz a meu respeito? Quem eu sou no Maranhão? Todo mundo começa a participar. Eu acabei de ver no Twitter que tu és aquele que para o vento e aquieta o mar. Eu acabei de ver no grupo do WhatsApp que tu és aquele que multiplica pães. Vocês estão atrasados. Eu tenho um grupo lá no Instagram, e a gente discute lá quem Cristo é. E para nós, tu és aquele que ressuscita mortos, conversa fiada. No centro de Imperatriz tu és Elias. Mentira. Na região da igreja tu és Moisés, mas lá na saída da cidade tu és um dos profetas. Ele diz: perceba o quê? Imperatriz não sabe quem eu sou. Imperatriz me reduz ao tamanho da necessidade deles, mas Imperatriz não toma do meu sangue. Imperatriz não come do meu corpo. Imperatriz não comunga com o meu espírito. Mas e vocês, comadres? Quem vocês dizem que eu sou? E vocês que tomam do meu sangue? E vocês que comem do meu corpo? E vocês que têm o nome escrito no livro da vida? Silêncio ensurdecedor. Ninguém responde. Uma mão menos esperada levanta. É o apóstolo Pedro e diz: se os 11 não sabem, bota na minha conta que eu sei quem tu és. Já que você sabe quem eu sou, Pedro, diga para a imperatriz qual é a minha identidade. Pedro diz: você abre porta, mas é maior do que chave. Você cura, mas é maior do que a medicina. Você prospera, mas é mais importante do que a casa da moeda. O Senhor da casa, mas é maior do que a imobiliária. Quem sou eu, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 16. Existe o mesmo relato, porém Mateus coloca um acréscimo. Qual é o acréscimo? Quando Pedro revela a identidade de Cristo, Mateus diz que Cristo fala: parabéns, Pedro, mas você não sabe a minha identidade porque é teólogo. Você não sabe a minha identidade porque é filho de pastor ou é pastor da Comadesma. Tu não sabe a minha identidade porque você é bonito. Foi o Pai, pois nem a carne nem o sangue te revelou. Nesse momento Cristo divide o grupo de discípulos em dois grupos. Primeiro grupo, os que estão aqui há 20 anos, mas acham que Cristo é do tamanho de sinal, e beiram absurdo ao chegar aqui desde as 19 horas e falarem: só dou glória a Deus se eu sentir. Não adianta mandar levantar a mão, porque eu não levanto. Se eu não sentir vontade, não adoro. É que o seu Cristo é do tamanho de arrepio. Para outros Cristo é do tamanho de revelação. Para outros Cristo é do tamanho de porta aberta. E se Deus não der um sinal, eles não conseguem adorar a Deus, porque a mente está apodrecida pelo faminto dos fariseus. Mas eu percebi que desde as 19 existe um segundo grupo que são espelhos de Pedro. Já começaram a aparecer, começaram a glorificar a Deus. Este segundo grupo acreditam que Deus tem poder para fazer milagre, pois não há impossíveis para Deus. Todavia esse segundo grupo não reduz Cristo ao arrepio, não reduz Cristo a um sinal, reduzem Cristo ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se ele fizer, amém. Se ele não operar, amém. Mas o maior sinal é este: não é porta de emprego, não é cura divina, não é ele me abençoar no meu emprego. Este é o maior sinal, pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Só quem sabe quem Jesus é, levante a sua mão mais alto que você puder. Está muito sério, levante a sua mão. Esta mão que você levantou, esta mão que você ergueu, esta mão ungida e abençoada, coloque no ombro da pessoa mais próxima ao seu lado. E eu quero que você seja mal educado.
não é para ser educado coisa nenhuma. Chacoalha esse crente para perturbá-lo, chacoalha esse crente para irritá-lo. E diga para ele: está esperando um sinal? Ou a sua salvação é o suficiente para você abrir esta boca ungida e mandar glória de baixo para cima, revelando ao Maranhão: nós sabemos quem Jesus é. Só quem sabe quem Jesus é. Um minuto de glória a Deus. Eu espero você glorificar. Você sabe quem Ele é. Não feche a sua boca e adore. Não feche a sua boca e adore. Não feche a sua boca e adore. Enquanto você adora, provoca a tua fé. Enquanto você adora, provoca a sua fé. Neste exato momento, tem gente pulando porque ganhou um celular novo. Tem gente pulando porque um pedaço de couro beijou uma rede. Tem gente que sabe o que é futebol. Tem gente que sabe o que é roupa cara. Mas nós sabemos quem Jesus Cristo é. Nós sabemos quem Jesus Cristo é. Só os que sabem de verdade quebrem esse protocolo. Dê um pulo dessa cadeira, abra a sua boca e dê uma rajada. Tu és o Cristo. Receba o poder pentecostal, meu filho. Você que é batizado no Espírito Santo e com fogo, abra a tua boca e dê uma rajada. Abra a sua boca e dê uma rajada. Vamos mostrar a imperatriz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, quem não teme nem a morte, quem a ele pertence. Eis que... Fique de pé glorificando só os que sabem quem Jesus é. Só os que sabem. Os que sabem não, os que não sabem não precisam. Só os que sabem. Só os que sabem. Oh glória. Quantos querem ouvir o restante da mensagem? Digo amém. Peça para o pastor José, o pastor Juan me convidar outra vez que eu venho em conta. Eu vou encerrar contando o testemunho e termino, é rapidinho. Bom, a maioria dos meus amigos são de fé reformada, são calvinistas. Eu sou arminiano, eu sou assembleano. E teve uma vez que um amigo meu disse para mim: eu gosto de lhe ouvir, mas na sua igreja não dá para ir não. Eu disse: alguém te proíbe de entrar? Ele disse: não, sua igreja é muito barulhenta. Eu disse: opa, alto lá, rapaz. Quem faz barulho é carnaval. Igreja não faz barulho. Igreja regozija em Deus, porque está escrito: regozijai-vos nele. Outra vez vos digo, regozijai-vos nele. Aí ele disse: não, eu também adoro, mas não preciso gritar. Eu disse: deixa eu te dizer um negócio aqui. Vocês que são aí de fé reformada, herdaram em Genebra de Calvino uma faculdade. Vocês estão acostumados com restaurante caro, faquinha para peixe, faquinha para sopa e não sei o que. A Assembleia não é caverna de adulão, querido. Na Assembleia de Deus entra amargurado, devedor, viciado, matador. Ele disse: o que que tem? O que que tem que só é digno do doce que um dia só é digno do doce que um dia provou do amargo. Quando esse crente vem para a igreja e vê a obra que o Espírito Santo operou na vida dele, alguém aqui já está entendendo e já está glorificando a Deus. Não dá para ficar calado. Se queres silêncio, cultua na biblioteca. Culto é lugar aonde Deus toca na igreja e a igreja toca em Deus na adoração, reconhecendo quem Ele é. Diga para 3 crentes:
Você sabe quem Jesus é ou está esperando um sinal do céu? Pergunta para ele, pergunta para ele, pergunta para ela. Moça com moça, moço com moço, a não ser que sejam íntimos para isso. De 2 em 2, você pode virar de frente para alguém e fechar os seus olhos para nós encerrarmos. Você pode fazer isso, se não for pedir muito. Pode ser de 3 em 3, irmãos. Pode ser de 3 em 3, não tem problema, não deixa ninguém de fora. Porque esse 20º ano da Comadesma será um ano marcado pela espiritualidade. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Você sente essa presença aí? Deus está com saudade de você, irmão. Deus está com saudade de você no altar, irmã. Oh, aleluia. Deus está com saudade de ouvir a tua voz pela madrugada. Deus está com saudade de ouvir você buscando Ele em jejum e oração. Olha aí, já começou. É noite de renovo. Olha aí, não foi a carne nem o espírito. Não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito. Não é a carne nem o sangue, é o Espírito. Não é a carne nem o sangue, é o Espírito. Jesus, já começou o movimento. É hoje, irmão. Não existe passe de mágica. Não existe história de carochinha. É só fé, é só coinonia. Quando eu autorizar, você vai abraçar esse irmão e você dirá para ele: nem a luta, nem a profundidade, nem a altura vai arrancar do nosso coração a certeza de quem Jesus é, nosso Salvador, Remidor, Perdoador, Senhor, Esposo. Só quem entende isto, abraça esse crente aí agora e profetize algo na vida dele. Libere algo de Deus sobre a vida dele. Sulamita, deixe Deus usar a sua voz. Cante, cante. Assento por 1 minuto glorificando a Deus, que eu já vou passar no microfone. Mas não feche a boca, sente adorando, sente exaltando. Oh, que barulho maravilhoso é esse! 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 Que barulho maravilhoso é este? Abra sua boca, porque está caindo algo do céu. Sinta a presença do teu amado nessa noite. Sinta a presença do Espírito